Quanto vale uma casa quando, para salvá-la, uma mulher precisa vender o próprio passado diante de todos que esperam vê-la cair? Na manhã do leilão, Helena Amaral atravessou o jardim do casarão com o vestido claro colado nas pernas pela chuva, segurando uma pasta de couro contra o peito, como quem tentava proteger um coração remendado. Atrás dela, as janelas altas rangiam com o vento. As paredes descascadas pareciam respirar mofo e memória. E a placa enferrujada no portão ainda carregava o nome de uma família que a cidade inteira respeitava em voz alta e odiava em segredo. Helena tinha 32 anos e a expressão cansada de quem nascera herdeira, mas aprendera tarde demais que sobrenome não paga conta vencida. A família Amaral já tivera café, terras, influência, cadeira reservada na igreja e mesa na frente em qualquer cerimônia pública. Agora tinha credores ligando de manhã, parentes cobrando silêncio à noite e um casarão grande demais para ser mantido por uma mulher que dormia no chão da sala para economizar o dinheiro de um hotel. Ela queria vender a casa. Queria assinar os papéis, quitar as dívidas, encerrar aquele teatro de cortinas pesadas e retratos severos, mudar de cidade e, se possível, virar apenas Helena, sem Amaral depois do nome. Sem gente dizendo que ela devia se portar como a neta de um homem importante. Sem primas perguntando se ela tinha enlouquecido por colocar à venda o símbolo da família. Mas como fugir de uma casa quando cada degrau sabe o som dos seus passos? O casarão ficava no alto de uma rua antiga de Santa Aurora, uma cidade do interior onde todo mundo sabia a história dos outros, mas fingia elegância ao comentar. A pintura azul das janelas tinha sido comida pelo tempo. O salão principal ainda guardava lustres de cristal, mas 2 lâmpadas queimadas deixavam metade do teto na sombra. Havia móveis cobertos por lençóis, porcelanas trincadas, caixas de documentos, cheiro de madeira úmida e uma cômoda de jacarandá rachada no quarto dos fundos, peça que o leiloeiro insistira em restaurar antes da venda. Foi por causa daquela cômoda que Caio Nogueira entrou na vida dela. Ele chegou numa tarde quente, de camisa simples, calça escura, uma maleta de ferramentas na mão e os olhos de quem não se impressionava com fachada grande. Tinha 36 anos, barba curta, mãos fortes, marcadas por pequenos cortes e um silêncio que parecia mais antigo que ele. Helena o observou da varanda, antes de abrir o portão, estranhando a calma daquele homem, diante de um lugar onde todo mundo costumava baixar o tom de voz. "Você é o restaurador?" ela perguntou. "Sou o Caio. Helena Amaral." Ele olhou para a placa no portão antes de olhar para ela. "Eu sei." A resposta foi simples demais, mas carregava uma pedra escondida. Helena sentiu. Ele também. Entre os dois, a chuva ameaçava cair. Os azulejos antigos brilhavam de calor, e o casarão, pela primeira vez em anos, pareceu prestar atenção. Caio conhecia aquele lugar antes de conhecê-la. Quando menino, ele esperava o pai do lado de fora da antiga oficina atrás do casarão, onde móveis da família Amaral eram consertados por trabalhadores que entravam pelo portão de serviço e saíam sem serem cumprimentados. Seu pai, Joaquim Nogueira, era marceneiro, um homem cuidadoso, desses que passavam a mão na madeira antes de cortar, como se pedissem licença. Até o dia em que foi acusado de roubar uma caixa de pratarias da família Amaral e nunca mais conseguiu levantar a cabeça na cidade. Não houve cadeia, não houve julgamento, houve algo pior em cidade pequena. Cochicho, porta fechada, serviço negado, amigo atravessando a rua. Joaquim morreu anos depois, doente e quieto, com o nome ainda sujo. Caio cresceu aprendendo que certas famílias não precisavam provar nada para destruir um homem simples. Bastava sugerir. Por isso, quando recebeu o chamado para restaurar móveis no casarão dos Amaral, recusou 2 vezes. Aceitou na terceira porque precisava do dinheiro, porque sua oficina também vivia apertada, e porque havia uma parte dele
que queria olhar de perto o lugar que tirara o brilho dos olhos do pai. Ele só não esperava encontrar Helena dormindo no chão. Na primeira noite de trabalho, Caio ficou até tarde lixando a cômoda rachada no quarto dos fundos. O leilão seria em 20 dias e cada peça bem restaurada aumentaria o valor da venda. Helena dizia que não tinha pressa, mas consultava o celular a cada ligação de banco. Ela tentava parecer fria, ele fingia não reparar. Quando passou pela sala para ir embora, encontrou uma manta dobrada no sofá, uma mala pequena encostada na parede e Helena, adormecida, sobre um colchão fino no chão, usando um casaco como travesseiro. A luz do corredor tocava o rosto dela de lado. Sem maquiagem, sem postura de herdeira, sem defesa. Apenas uma mulher exausta com os pés descalços e uma conta vencida aberta ao lado. Caio ficou parado tempo demais. Ele podia ter saído. Devia ter saído. Em vez disso, pegou a manta do sofá, cobriu os ombros dela com cuidado e deixou sobre a mesa um copo d'água que encontrara na cozinha. No dia seguinte, quando Helena acordou, havia café passado na garrafa velha e 2 pães embrulhados em papel. Ela encontrou Caio na oficina dos fundos, lixando uma gaveta. "Foi você? O quê?" "O café." Devia ter sido o fantasma do seu avô. Helena quase sorriu, mas segurou. Nesta casa, nem fantasma trabalha de graça. Caio levantou os olhos. Pela primeira vez, viu nela algo parecido com humor. E isso o irritou um pouco, porque era mais fácil odiar uma Amaral se ela não tivesse fome, cansaço e ironia. Como pode nascer desejo onde deveria haver desconfiança? Nos dias seguintes, a casa começou a viver em pequenos ruídos. Martelo de Caio no fundo, passos de Helena no corredor, chuva fina batendo nos vidros, rádio baixo na cozinha quando ele achava que ela não estava ouvindo. Discussões sobre o que podia ser vendido e o que devia ser preservado. Ele dizia que certas peças estavam podres. Ela respondia que podre também era herança. Ele rebatia que madeira se recuperava melhor quando alguém parava de fingir que o dano não existia. Helena odiava quando ele falava assim, porque parecia falar dela. Ela o via trabalhar com uma delicadeza que não combinava com a aspereza da voz. Caio passava óleo na madeira como quem acalmava uma febre. Sabia reconhecer uma emenda mal feita, uma rachadura antiga, uma tentativa barata de esconder estrago. E talvez por isso Helena sentisse medo quando ele se aproximava. Não era o medo de ser tocada, era o medo de ser vista. Uma tarde, uma vidraça solta do salão principal estourou com o vento. Caio tentou segurá-la e cortou a palma da mão. O sangue abriu rápido, vermelho sobre a madeira clara. E Helena correu antes de pensar. "Senta." "Não precisa." "Senta, Caio." Ele obedeceu, mais pela firmeza da voz dela do que pela dor. Helena trouxe uma caixa de primeiros socorros vencida, lavou o corte na pia da cozinha e segurou a mão dele entre as duas, com uma concentração quase triste. Ele sentiu o perfume discreto do sabonete dela, a respiração próxima, o polegar pressionando a pele para estancar o sangue. "Você faz isso como quem já cuidou de muita gente," ele disse. "Eu só aprendi a resolver problemas antes que alguém visse. Isso não é cuidar." Ela ergueu os olhos. "E deixar café para uma mulher que você mal suporta é?" A cozinha ficou pequena. A chuva começou de novo, escorrendo pela janela. A mão dele ainda estava dentro da mão dela. Caio poderia ter puxado. Helena poderia ter soltado. Nenhum dos dois fez nada. Foi quando ela viu a cicatriz no pulso dele, uma marca fina em meia-lua. "Eu conheço essa cicatriz," ela murmurou. Caio franziu a testa. "Não conhece." "Conheço." Ele afastou a mão. "Você não sabe nada sobre mim." Helena ficou calada, mas naquela noite procurou entre as caixas antigas do escritório até encontrar um álbum de fotografias da infância.
Passou páginas de aniversários, batizados, festas da colheita, retratos de gente que sorria como se nunca tivesse mentido. Então, viu a foto. No jardim do casarão, duas crianças apareciam perto de uma mesa de madeira. Uma menina de vestido amarelo segurava uma flor amassada. Um menino de camiseta azul olhava para ela com desconfiança. No pulso dele, um curativo torto. Atrás, quase fora do enquadramento, estava Joaquim Nogueira, o marceneiro, carregando uma cadeira. Helena levou a mão à boca. Ela não lembrava do menino, ou lembrava como se lembra de um cheiro antigo, sem imagem completa, apenas uma sensação. Um garoto que dividira com ela uma manga roubada do pomar. Um tombo perto da fonte. Sangue no pulso. Ela chorando mais que ele. O pai dele dizendo que madeira e menino bom sempre tinham conserto, porque ninguém contou que eles já tinham se encontrado antes da culpa nascer. Na manhã seguinte, Helena deixou a foto sobre a bancada da oficina. Caio chegou, viu a imagem e ficou imóvel. De onde tirou isso? De um álbum da casa. Ele pegou a foto com a ponta dos dedos, como se ela pudesse queimar. Meu pai. Eu não sabia que era você. Claro que não. Gente como você não era ensinada a lembrar de quem entrava pelos fundos. A frase doeu porque parecia justa. Helena respirou fundo. Talvez eu não tenha sido ensinada a lembrar, mas estou tentando agora. Caio olhou para ela. Havia raiva nele, mas não apenas raiva. Havia uma tristeza antiga, cansada de ficar de pé. Meu pai trabalhou aqui por 12 anos, depois saiu como ladrão. Helena abaixou os olhos. Eu era criança. E eu também. A resposta ficou no ar como um móvel pesado que ninguém tinha força de levantar sozinho. A partir daquele dia, tudo entre eles mudou sem melhorar. Caio ficou mais seco. Helena ficou mais atenta. A foto permaneceu na oficina, presa com fita ao lado da cômoda rachada, como uma testemunha silenciosa. Ele a via quando lixava. Ela a via quando vinha perguntar sobre prazos. Duas crianças no mesmo jardim, antes que os adultos construíssem a tragédia em volta delas. A atração, porém, não obedeceu à prudência. Numa noite de tempestade, a estrada de saída alagou, e Caio não conseguiu ir embora. A cozinha estava com goteiras, a sala principal tinha baldes espalhados e o único quarto seco era o antigo quarto de hóspedes, onde ainda havia uma cama de casal coberta por um lençol limpo que Helena tinha separado para fotos do leilão. Eles riram sem graça diante da situação, porque era absurdo demais e íntimo demais. Eu durmo no chão, ele disse. Você cortou a mão ontem e passou o dia carregando madeira. Não vai dormir no chão. Então você dorme. Eu já durmo no chão há 2 semanas. Tenho experiência. Caio quase sorriu. Helena. Foi a primeira vez que ele disse o nome dela sem defesa. Eles acabaram dividindo o quarto com uma fileira de almofadas no meio da cama, como se almofadas pudessem conter o que nenhum dos dois admitia. A tempestade batia forte nas janelas. Em algum momento a luz acabou. No escuro, a respiração dele ficou mais audível. Helena virou de lado. Caio também. Entre eles, o espaço era pequeno, mas cheio de passado. Você vai vender mesmo? Ele perguntou. Vou. E depois? Depois eu descubro quem sou sem esta casa. Você fala como se a casa fosse culpada. Não, a casa é só cúmplice. Caio ficou em silêncio. E você? Ela perguntou. O que vai fazer quando terminar aqui? Voltar para minha oficina e continuar odiando tudo que tem a meu sobrenome? Eu não odeio tudo. Ela sentiu a frase tocar a pele antes de entender o sentido. No clarão de um relâmpago, viu o rosto dele próximo, os olhos cansados, a boca séria, a vontade contida como uma porta trancada por dentro. Helena sussurrou, Caio. Ele levantou a mão, mas parou antes de tocar o rosto dela. A ponta dos dedos ficou suspensa no ar. Ela fechou os olhos, não por medo, mas por entrega.
O beijo teria acontecido se o celular dela não tivesse vibrado na mesa de cabeceira, iluminando o quarto com o nome do tio Augusto. Helena atendeu com a voz quebrada. Agora não. Do outro lado, Augusto Amaral falou alto o suficiente para Caio ouvir. Não deixe esse restaurador circular pela casa sozinho. O filho de Joaquim Nogueira não está aí por acaso. Caio se afastou como se tivesse levado um golpe. Helena desligou devagar. Você sabia? Ele perguntou. Não. Sabia quem eu era? Não quando contratei. Mas agora sabe. Agora eu sei que seu pai foi acusado aqui. E sei que você acha que eu carrego isso nas mãos. Você carrega o nome. Helena engoliu a dor. Às vezes, Caio, o nome pesa mais em quem nasce dentro dele do que em quem vê de fora. Ele riu sem humor. Que frase bonita! Deve ser confortável sofrer em quarto grande. Ela saiu da cama, pegou o casaco e foi para a sala. Não chorou na frente dele. Tinha aprendido cedo que a família Amaral aceitava dívidas, traições e mentiras, mas não lágrimas visíveis. O que machuca mais, ser injustiçado por um inimigo ou desejado por alguém que talvez tenha razão em não confiar. Na manhã seguinte, Caio encontrou Helena varrendo água do salão principal. O vestido simples estava molhado até a barra. O cabelo preso de qualquer jeito. O rosto fechado. Ele quis pedir desculpas, mas o orgulho segurou sua boca. Vou terminar a cômoda até sexta, disse. Ótimo. Depois não volto. Ela parou a vassoura por um segundo. Como quiser. Era mentira dos dois. Ele não queria ir. Ela não queria que ele fosse. Mas havia coisas que pareciam mais seguras quando feriam antes de pedir. A cômoda de Jacarandá era a peça mais antiga do casarão. Tinha pertencido ao avô de Helena, Afonso Amaral, o homem cujo retrato no corredor mostrava um sorriso firme e olhos sem calor. O leiloeiro dizia que compradores pagariam bem por ela. Caio dizia que a estrutura estava comprometida. Helena dizia que, naquela família, até os móveis escondiam alguma coisa. Foi tentando reforçar uma lateral que Caio percebeu o fundo falso. A madeira soava oca em um ponto onde não deveria. Ele passou a lâmina fina, removeu um encaixe antigo, puxou uma placa presa por pregos minúsculos. Dentro havia um envelope amarelado, protegido por pano, junto de outra cópia da mesma foto do jardim. A foto das duas crianças. Só que no verso havia uma frase escrita com letra masculina. Se um dia meu filho voltar a esta casa, que encontre a verdade que eu não tive coragem de gritar. Caio sentiu o ar sumir. Abriu o envelope com as mãos trêmulas. A carta era do pai dele. Tinha data de 20 anos antes. As primeiras linhas já bastaram para abrir uma ferida que nunca fechara. Joaquim escrevia que não havia roubado as pratarias. Dizia que fora mandado por Afonso Amaral a retirar a caixa da sala e levá-la à oficina, a pedido do próprio patrão. Dizia que naquela noite ouvira uma conversa sobre dívidas de jogo de um dos filhos da família e sobre a necessidade de vender as peças sem que a esposa de Afonso soubesse. No dia seguinte, quando a ausência foi descoberta, Afonso preferiu acusar o marceneiro a admitir que a fortuna dos Amaral começava a ruir por dentro. Mas a carta não terminava ali. Joaquim também confessava que assinara um acordo de silêncio em troca de dinheiro para tratar a esposa doente. Dinheiro que chegou tarde demais. Dizia que aceitou a humilhação porque tinha um filho pequeno e medo de não conseguir alimentá-lo. Dizia que se arrependera todos os dias. Dizia que guardara uma cópia da verdade na cômoda, porque, apesar da vergonha, não queria que Caio crescesse, acreditando que o pai era ladrão. Caio apertou a carta contra a bancada. Ele tinha passado a vida odiando uma mentira, mas a verdade era ainda mais cruel. O pai não fora apenas vítima,
Fora um homem encurralado, comprado pelo desespero, silenciado pela doença da mulher, destruído por um acordo que não salvou ninguém. Helena apareceu na porta da oficina pouco depois. Caio. Ele virou com os olhos vermelhos. O que você encontrou? A resposta estava na mão dele. Helena leu apenas a primeira página antes de sentir o chão mudar de lugar. O nome do avô, a assinatura, o acordo, a acusação falsa. A família dela inteira sustentada sobre uma versão limpa da própria covardia. Eu não sabia, ela disse num fio de voz, mas alguém sabia. Meu avô morreu quando eu tinha 18 anos. Seu tio sabia, sua mãe talvez soubesse, metade desta casa sabia. Eu não. Caio riu, mas a risada saiu quebrada. Isso muda o quê? Helena deu um passo em direção a ele. Muda que eu estou aqui, que eu quero entender, que eu posso ajudar. Ajudar como? Limpando minha mão de novo, fazendo café, me olhando como se eu não fosse o filho do homem que sua família enterrou vivo. Ela recuou. O golpe acertou onde ele queria. Você acha que eu me aproximei por pena? Ela perguntou. Eu acho que nós dois esquecemos quem somos por algumas noites. Eu não esqueci. Então lembre agora. Ele pegou a carta, a foto e saiu pela porta da oficina. Helena o seguiu até o jardim, sob a chuva fina. Caio, espera. Ele parou perto da fonte quebrada, a mesma da foto. Eu vou levar isso ao leilão. Helena empalideceu. O leilão é público. Melhor ainda, vai destruir meu nome. Seu nome destruiu o meu. Ela ficou sem resposta. Não porque ele estivesse sendo cruel, mas porque havia justiça dentro da crueldade. A cidade precisava saber. O pai dele merecia. A mentira precisava acabar. Mesmo assim, quando Caio foi embora pelo portão, Helena sentiu que não estava perdendo apenas o casarão. Estava perdendo a única pessoa que olhara para suas ruínas sem tentar comprá-las. Quem tem direito de pedir delicadeza quando herdou uma violência? Naquela noite, Augusto Amaral chegou ao casarão sem avisar. Usava terno caro, sapato brilhante e o mesmo perfume que todos os homens da família usavam em velórios e reuniões de banco. Entrou sem pedir licença, como se a casa ainda fosse dele. Ele encontrou, não foi? Helena estava na sala diante da lareira apagada. Você sabia. Augusto tirou as luvas molhadas com calma. Seu avô fez o que precisava para proteger a família. Acusou um inocente, um empregado, um homem que aceitou dinheiro, porque a esposa estava doente. Todo mundo tem uma justificativa bonita quando quer parecer vítima. Helena sentiu nojo da tranquilidade dele. O senhor vai desmentir? Eu vou impedir um escândalo. Como? Augusto colocou um envelope sobre a mesa. Caio Nogueira tem uma oficina endividada. Eu compro o silêncio dele, compro a carta, compro a paz. Helena olhou para o envelope como se fosse um animal morto. Você ainda acha que tudo se compra? Quase tudo, minha querida, inclusive o futuro. O seu casamento com Roberto ainda pode acontecer. A família dele não se importa com dívidas, desde que não haja vergonha pública. Helena fechou os olhos. Roberto era o noivo conveniente que ela nunca amara. Um empresário elegante, de família rica, que aceitara ajudá-la a segurar parte das dívidas em troca de um casamento discreto. Uma união de sobrenomes cansados e interesses limpos. Helena tinha adiado a resposta por meses. Depois de Caio, a ideia parecia ainda mais sufocante. Eu não vou casar com Roberto. Augusto sorriu. Vai, se quiser sobreviver socialmente depois do leilão. Sobreviver socialmente não é viver. Você fala assim porque nunca passou fome. Helena se levantou. E o pai de Caio passou vergonha para que vocês não passassem. O tapa veio rápido. Não forte o suficiente para derrubá-la, mas claro o suficiente para encerrar qualquer ilusão de família. Helena levou a mão ao rosto e encarou o tio. Pela primeira vez, não sentiu medo. Sentiu uma espécie de luto. Saia da minha casa, ela disse. Augusto riu baixo. Sua casa acaba em 3 dias. Quando ele saiu,
Helena encontrou na mesa o envelope de dinheiro. Pegou-o, foi até a cozinha e o jogou dentro da pia. Depois, abriu a torneira e viu as notas encharcarem. Não era reparação. Era sujeira tentando parecer solução. Caio, do outro lado da cidade, passou a noite na oficina do pai. A construção era pequena, de telhado baixo, paredes manchadas, cheiro de verniz e serragem. O retrato de Joaquim ficava preso perto da porta, já desbotado. Caio colocou a carta sobre a bancada e ficou olhando para a assinatura do pai. Ele esperara por aquela prova a vida inteira. Sonhara em entrar numa sala cheia de gente importante e dizer: meu pai não era ladrão. Queria ver os olhares baixarem, queria ouvir desculpas, queria devolver ao túmulo de Joaquim uma dignidade mínima. Mas toda vez que imaginava o leilão, via Helena atravessando o salão com o rosto pálido. Isso o deixava com raiva de si mesmo. Amar alguém pode parecer traição quando a dor da sua família ainda pede justiça. No dia seguinte, Caio recebeu uma visita inesperada. Dona Lourdes, antiga cozinheira do casarão, entrou na oficina apoiada em uma sombrinha, trazendo uma sacola de pão de queijo e um olhar culpado. Você é igual ao Joaquim quando está bravo, ela disse. Caio não respondeu. Eu vi muita coisa naquela casa. Então devia ter falado antes. Devia. A honestidade dela desarmou um pouco a raiva dele. Lourdes sentou em uma cadeira baixa. Seu pai não ficou calado só pelo dinheiro. Ficou porque Dona Cecília, mãe de Helena, implorou. Ela estava grávida, tinha medo de perder tudo, medo do marido, medo do velho Afonso. Seu pai achou que, se a verdade saísse, uma criança ia nascer no meio da lama. Eu era criança também. Eu sei. E ninguém pensou nisso? Lourdes abaixou a cabeça. Pensaram, só não o suficiente. Ela tirou da sacola um pequeno chaveiro de madeira, gasto pelo tempo. Joaquim fez isso para Helena quando ela era menina. Ela guardou por anos, até o avô mandar jogar fora tudo que lembrasse empregados. Eu peguei escondido. Caio reconheceu o trabalho do pai. Um passarinho entalhado, simples, com uma asa lascada. Por que está me dando isso agora? Porque a menina que você quer odiar chorou 3 dias quando disseram que seu pai não voltaria mais. Ela não sabia por quê. Só sabia que um homem bom tinha sumido. Caio fechou a mão em torno do chaveiro. Isso não inocenta a família dela. Não, mas talvez ajude você a não condenar a pessoa errada pelo crime certo. Lourdes foi embora, deixando a oficina mais pesada. No casarão, Helena encontrou a ausência de Caio em todos os lugares. A bancada vazia, a xícara que ele usava, a cômoda aberta como uma ferida, a foto das crianças desaparecida. Ela tentou organizar documentos para o leilão, mas as letras dançavam. Tentou comer, mas o pão parecia areia. Tentou ligar para ele, mas desligou antes de chamar. Na tarde anterior ao leilão, Roberto apareceu com flores brancas. Ele era bonito, educado e incapaz de bagunçar o próprio cabelo por emoção. Entrou no salão com cuidado para não pisar em poças de goteira. Seu tio me contou que houve um problema. Helena olhou para as flores. Ele contou a verdade ou a versão útil? Helena, eu não vim brigar. Veio negociar? Roberto suspirou. Vim oferecer uma saída. A gente anuncia o noivado amanhã, antes do leilão. Isso acalma os compradores, afasta jornalistas e mostra que você ainda tem apoio. Apoio? Meu nome segura o seu. Helena sentiu uma tristeza quase terna por ele. Roberto não era um vilão. Era apenas um homem criado para acreditar que casamento podia ser uma ponte de negócios. E o amor? Ela perguntou. Ele desviou o olhar. Amor não paga dívida. Também não compra paz. Roberto colocou as flores sobre o piano coberto. Você está pensando naquele restaurador. Helena não respondeu. Ele vai te expor, Helena. Talvez eu mereça ser exposta. Você não fez nada. Esse é o problema. Ninguém fez nada por 20 anos.
Roberto foi embora sem levantar a voz. Antes de sair, disse apenas: depois de amanhã, quando todos virarem as costas, talvez você entenda que dignidade também custa caro. Helena ficou sozinha no salão. Pegou as flores brancas e colocou num balde, porque não suportava jogar fora algo vivo, mesmo quando vinha da pessoa errada. Naquela noite, ela não dormiu. Escreveu uma carta. Depois rasgou. Escreveu de novo. Não era para Caio. Era para a cidade, para os compradores, para a memória de Joaquim, para a menina de vestido amarelo que um dia segurara uma flor no jardim e não entendera por que o menino de camiseta azul nunca mais voltou. Qual é a diferença entre perder tudo e finalmente parar de mentir? O dia do leilão amanheceu com céu baixo e chuva persistente. Carros começaram a subir a rua antes do meio-dia. Jornalistas locais se posicionaram perto do portão, farejando boato. Compradores de fora admiravam a fachada como quem avalia um objeto, não uma vida. Parentes de Helena chegaram em roupas discretamente caras, com expressões preparadas para luto social. Augusto circulava entre eles sorrindo, cumprimentando, controlando danos. Helena apareceu no alto da escada do salão principal usando um vestido claro simples. Não havia joias, não havia noivo, não havia verniz. Só uma mulher pálida, firme, com um envelope nas mãos. Caio entrou pouco antes do início. Vestia camisa escura, cabelo úmido de chuva. A carta do pai guardada dentro de uma pasta. Quando seus olhos encontraram os dela, o salão pareceu diminuir. Havia tanta coisa entre os dois que nenhuma frase caberia sem quebrar. O leiloeiro começou a falar sobre tradição, arquitetura, valor histórico, peças raras. Cada palavra parecia uma camada de tinta sobre mofo. Os lances começaram altos. A casa, que Helena não conseguira manter, de repente valia muito nas bocas de pessoas que nunca tinham ouvido o barulho das goteiras à noite. Caio ficou perto da porta lateral, esperando. A carta pesava como uma ferramenta feita para cortar. Helena o viu levar a mão à pasta quando a cômoda foi anunciada como o próximo lote. O leiloeiro pediu que a peça fosse destacada. 2 funcionários puxaram o móvel para o centro do salão. A rachadura restaurada brilhava sob a luz. Ali dentro estivera a verdade. Ali dentro o passado respirara por uma fresta. Augusto percebeu o movimento de Caio e atravessou o salão rápido. Não seja idiota, sussurrou. Caio não olhou para ele. Idiota foi meu pai acreditar em vocês. Eu posso pagar. Foi assim que começou. O leiloeiro chamou o primeiro lance pela cômoda. Uma compradora levantou a placa. Outro comprador cobriu. Murmúrios cresceram. Câmeras se voltaram para o móvel. Caio ergueu a carta. Helena desceu a escada. Ninguém entendeu no primeiro segundo. Ela caminhou pelo corredor formado entre cadeiras e parentes, o vestido claro roçando no chão molhado, os olhos fixos em Caio. Quando chegou perto dele, não tentou tomar a carta. Não pediu silêncio, não pediu amor, apenas estendeu a mão. Deixa comigo. Caio apertou a pasta. Helena, dessa vez, um Amaral vai falar. Ele não soltou de imediato. Os dois ficaram segurando lados opostos da mesma carta, no meio do salão lotado, enquanto o leiloeiro chamava o último lance como se ainda houvesse mundo normal em volta. A poeira dourada da cômoda, levantada pelos funcionários, flutuava na luz. Helena e Caio pareciam presos dentro de uma fotografia que ainda não sabia se era despedida ou começo. Você não precisa se destruir por mim, ele disse baixo. Não é por você. Os olhos dela encheram. É por ele. E por mim também. Caio soltou. Helena subiu ao pequeno palco onde o leiloeiro estava. Pegou o microfone. O salão se inquietou. Augusto avançou, mas Roberto, que havia chegado sem ser notado, segurou discretamente o braço dele. Helena, não faça isso, Augusto disse. Ela olhou para o tio.
Eu passei a vida fazendo o que vocês chamavam de necessário. Depois abriu a carta. A voz tremeu na primeira linha. Na segunda, afirmou. Ela leu o suficiente para que todos entendessem. Joaquim Nogueira não roubara as pratarias. Fora usado como escudo por Afonso Amaral para esconder dívidas e vergonhas da própria família. Havia assinatura, havia data, havia menção ao acordo de silêncio. Havia um morto pedindo, tarde demais, que o filho soubesse quem ele tinha sido. O salão, antes cheio de cochichos elegantes, caiu num silêncio pesado. Helena não leu os detalhes da doença da mãe de Caio. Não expôs o desespero de Joaquim como fraqueza. Não transformou a dor dele em espetáculo. Dobrou a carta nessa parte e respirou fundo. O nome Amaral me abriu portas que deveriam ter sido fechadas, ela disse. Hoje eu vendo esta casa para pagar dívidas que herdei, mas também reconheço uma dívida que não está no banco. Joaquim Nogueira foi acusado injustamente aqui dentro e a minha família se beneficiou desse silêncio por 20 anos. As câmeras gravavam. Os parentes baixavam os olhos. Augusto estava vermelho de raiva. Caio, parado no fundo do salão, parecia um homem ouvindo a voz do pai sair da boca da pessoa que ele menos esperava. Helena continuou. Eu não peço que esqueçam meu sobrenome. Eu também não vou esquecer. A partir de hoje, parte do valor deste leilão será destinada à reabertura da antiga oficina do casarão com o nome de Joaquim Nogueira. Os documentos serão entregues ao advogado da família dele, e o restante da venda pagará o que puder das dívidas. Quem quiser desistir do lance, desista agora. Eu não vou vender uma mentira limpa. Por alguns segundos, ninguém respirou. Então, a primeira compradora se levantou e saiu. Depois outro. Depois, um casal. O valor do casarão começou a cair diante dos olhos de Helena. Era quase físico. Cada cadeira vazia arrancava um pedaço do futuro que ela havia planejado. Augusto xingou baixo. Um jornalista correu para a porta para telefonar. O leiloeiro ficou perdido, olhando para as placas que já não se erguiam. Caio deu um passo, como se quisesse impedir a queda, mas não havia como. A verdade tinha custo. E Helena finalmente estava pagando sem se esconder atrás do nome. No fim, o casarão foi vendido por muito menos do que poderia. O comprador era um grupo interessado em transformar a propriedade em centro cultural, mas exigiu abatimento por causa do escândalo. O dinheiro não salvaria a família inteira, não preservaria status, não permitiria recomeço confortável. Quitaria parte das dívidas, pagaria funcionários atrasados e deixaria Helena quase sem nada. Quando o leilão acabou, a chuva também tinha diminuído. O salão ficou cheio de marcas de sapato, cadeiras vazias e flores brancas esquecidas num balde. Helena desceu do palco sem olhar para ninguém. Caio tentou alcançá-la, mas Augusto entrou na frente. Satisfeito? O tio perguntou. Conseguiu arrastar minha sobrinha para a lama da sua família? Caio o encarou com uma calma perigosa. Não, ela saiu da lama da sua. Augusto levantou a mão, mas dessa vez ninguém abaixou os olhos. Roberto segurou o braço dele de novo. Chega, Roberto disse. Você perdeu. Helena ouviu de longe, mas não voltou. Atravessou a lateral do salão, saiu pela porta de serviço e foi para o Jardim dos Fundos, onde a antiga oficina ficava abandonada. O ponto de choro não veio diante das câmeras. Não veio no palco. Não veio quando os compradores foram embora. Veio quando Helena encontrou, encostada na parede da oficina, a velha placa de madeira onde ainda se lia, muito apagado. J. Nogueira, restauração e marcenaria. Ela se ajoelhou na terra molhada, tirou um pano da bolsa e começou a limpar as letras. Caio a encontrou assim, a herdeira falida, de vestido manchado, joelhos no barro, limpando o nome do pai dele com as próprias mãos. Ele parou a alguns passos, não disse nada. Helena também não olhou de imediato.
Eu procurei tinta branca no depósito, ela falou a voz baixa, mas estava seca. Caio engoliu a dor. Helena, eu devia ter feito mais. Você era criança. Hoje eu não sou. Ela passou o pano outra vez na placa. Desculpa. A palavra saiu simples, sem teatro, sem defesa, sem pedido escondido de perdão. Eu não estou dizendo isso para você me absolver, ela continuou. Nem para você ficar, só precisava que alguém da minha família dissesse, olhando para o lugar certo. Caio se ajoelhou ao lado dela, pegou o pano de sua mão e limpou a outra metade da placa. Os dois ficaram ali em silêncio, ombro quase tocando o ombro, enquanto o jardim pingava chuva ao redor. Meu pai teria gostado de você, Caio disse, depois de muito tempo. Helena soltou um riso pequeno, quebrado. Mesmo sendo Amaral? Ele entendia de madeira difícil. Ela chorou então, não bonito, não discreto. Chorou com o rosto virado para a placa, como quem finalmente para de sustentar uma parede sozinha. Caio não a abraçou de imediato. Talvez porque ainda doesse. Talvez porque o amor, naquele momento, não tivesse direito de passar por cima da reparação. Mas ele tirou o próprio casaco e colocou sobre os ombros dela, como fizera com a manta na primeira noite. Era cuidado, não perdão. Ainda assim, Helena segurou a borda do casaco como se fosse a única coisa quente que restava no mundo. O amor vence quando beija no final, ou quando aprende a não fugir do estrago que causou. Nos dias seguintes, a cidade falou de Helena como nunca tinha falado. Alguns a chamaram de corajosa. Outros disseram que ela humilhara a própria família para impressionar um homem. Havia quem jurasse que Caio a tinha manipulado. Havia quem dissesse que os Amaral mereciam coisa pior. A verdade, como sempre, virou assunto de padaria, legenda de vídeo, reunião de família e julgamento de gente que nunca tinha pago uma dívida moral. Caio entregou a carta a um advogado. Publicou apenas a parte necessária para inocentar Joaquim. Não divulgou os trechos em que o pai confessava o acordo por causa da doença da esposa. Não queria transformar desespero em munição. O nome de Joaquim foi limpo oficialmente em uma retratação pública da antiga associação comercial, pressionada pela repercussão e pelos documentos. Helena não pediu para Caio preservar a parte mais íntima da carta. Ele fez porque era justo, e talvez porque amar também fosse saber onde parar a faca. Augusto rompeu com ela. As primas bloquearam seu número. A mãe, Cecília, enviou apenas uma mensagem de áudio, chorando, dizendo que fora fraca, que tivera medo, que não soubera proteger ninguém. Helena ouviu 3 vezes e não respondeu no mesmo dia. Perdão difícil não se entrega por educação. Roberto, surpreendentemente, foi o primeiro a assinar uma declaração dizendo que a família Amaral tentara esconder o caso. Não por amor a Helena, mas por decência tardia. Quando a encontrou no cartório dias depois, disse: "Você teria sido uma péssima esposa para mim." Ela sorriu cansada. "E você, um bom acordo para uma mulher que eu não quero mais ser." Eles se despediram sem ressentimento. Com o dinheiro que sobrou do leilão, Helena alugou a antiga oficina dos fundos, agora separada legalmente do casarão que viraria centro cultural. Comprou ferramentas novas, pagou a restauração do telhado, contratou 2 aprendizes da periferia e mandou refazer a placa com letras simples: Oficina Joaquim Nogueira, Escola de Restauro e Memória. Caio soube por Lourdes, não por Helena. Ela não te contou porque não queria parecer que estava comprando perdão, a antiga cozinheira disse. Caio ficou olhando para a xícara de café na própria oficina. Ela sempre faz isso? O quê? Sofre tentando parecer correta. Lourdes deu de ombros. Você também? Meses passaram. O casarão perdeu as cortinas pesadas, ganhou andaimes, visitas guiadas e crianças correndo onde antes só havia retrato de gente morta. A cômoda rachada não foi vendida. O comprador do imóvel, depois da repercussão,
Concordou em deixá-la no salão principal, como parte da exposição permanente, com uma pequena placa explicando que ali fora encontrada a carta que mudou a memória da cidade. Helena não voltou a morar lá. Alugou um quarto pequeno no centro, perto da praça, onde a janela dava para uma padaria e não para um jardim cheio de fantasmas familiares. Trabalhava todos os dias na oficina-escola, resolvendo papelada, recebendo doações, limpando poeira, aprendendo nomes de ferramentas. Não ficou rica, não ficou protegida, mas pela primeira vez ninguém abria portas para ela por causa do sobrenome. Algumas se fechavam, outras poucas se abriam pelo que ela fazia com as próprias mãos. Caio evitou vê-la no começo. Dizia a si mesmo que precisava de distância para entender o que era amor e o que era gratidão misturada com culpa. Dizia que o pai merecia luto limpo. Dizia que Helena precisava reparar sem ser recompensada com o coração dele como prêmio. Tudo isso era verdade. E ainda assim, nas manhãs frias, ele preparava café demais. No primeiro dia oficial da oficina aberta à comunidade, Helena chegou antes de todos. O céu estava claro depois de uma semana de chuva. Ela usava calça jeans, camisa branca dobrada nos braços e o cabelo preso com um lápis. Colocou vasos de flores simples na entrada, alinhou cadeiras, conferiu a placa nova 3 vezes e, por fim, entrou no antigo salão da oficina. Sobre a bancada principal havia uma garrafa de café quente e 2 pães embrulhados em papel. Helena ficou imóvel. Não havia bilhete, não precisava. Ela virou devagar e viu Caio parado na porta, com uma caixa de ferramentas na mão e a mesma camisa escura do dia em que se conheceram. O rosto dele estava sério, mas os olhos não estavam fechados. "Você entrou pelo portão de serviço", ela disse, tentando não chorar. "Velho hábito. Esse portão agora é a entrada principal." Caio olhou para a placa com o nome do pai. Eu vi. O silêncio entre eles já não era o mesmo. Ainda tinha dor, ainda tinha cuidado, ainda tinha coisa não resolvida, mas não tinha mentira. Helena respirou fundo. "Eu não vou pedir para você esquecer. Bom, nem para me perdoar hoje. Melhor." Ela quase sorriu. "Você veio para a inauguração?" "Vim ver se a bancada estava nivelada." "E está?" Caio deixou a caixa no chão, aproximou-se da mesa, passou a mão pela madeira e fingiu avaliar com seriedade. "Está torta." Helena riu pela primeira vez sem peso. "Mentira." "Um pouco. Você sempre diz isso quando quer consertar alguma coisa." Ele levantou os olhos. "Nem tudo eu sei consertar." A frase encontrou os dois no meio da sala. Helena deu um passo. Caio não recuou. "Eu também não," ela disse. "Mas eu posso ficar, posso trabalhar, posso ouvir quando doer, posso não transformar seu perdão numa obrigação, posso passar a vida pagando uma dívida que não escolhi, mas que agora conheço." Caio respirou fundo. Tirou do bolso o chaveiro de madeira em forma de passarinho, aquele que o pai fizera para ela quando criança. A asa ainda estava lascada. "Lourdes me deu." Helena levou a mão à boca. "Eu achei que tinham jogado fora." Quase tudo que importa a alguém tentou jogar fora nesta história. Ele colocou o chaveiro na palma dela. "Meu pai fez para você." Helena fechou os dedos com cuidado. "Eu não mereço guardar." Talvez não seja sobre merecer. Talvez seja sobre lembrar direito. Do lado de fora, as primeiras pessoas começaram a chegar. Crianças, vizinhos curiosos, jornalistas, antigos funcionários. A cidade vinha ver a oficina de Joaquim Nogueira reabrir dentro do território dos Amaral, como se a própria geografia tivesse sido obrigada a pedir desculpas. Caio ouviu as vozes e olhou para a porta. Vai ter gente falando. Sempre teve. Minha família não vai esquecer. A minha também não. Você perdeu a casa. Eu sei. Perdeu seu lugar.
Helena olhou para a oficina, para a bancada, para a luz entrando limpa pela janela consertada. Talvez eu tenha encontrado um lugar que não precise de mentira para ficar de pé. Caio deu mais um passo. Estavam perto agora. Perto como naquela noite de tempestade, mas sem almofadas, sem ligação interrompendo, sem carta escondida entre eles. Ainda havia o passado. Havia o nome do pai dele na porta. Havia a queda pública dela. Havia culpa, reparação, desejo e medo. Mas havia também uma escolha adulta, dessas que não prometem vida fácil, apenas presença verdadeira. Eu não consigo fingir que não doeu, ele disse. Não finge. Eu não sei quanto tempo leva. Eu espero. Não me espera parada. Helena entendeu. Sorriu com os olhos molhados. Então eu trabalho. Caio tocou o rosto dela com a ponta dos dedos, finalmente cruzando o espaço que meses antes ficara suspenso no escuro. O toque foi leve, quase uma pergunta. Helena fechou os olhos. Quando ele a beijou, não houve aplauso. Música alta ou milagre. Havia gente chegando do lado de fora, café esfriando na bancada, uma placa nova na parede e 2 adultos escolhendo se amar sem apagar o preço. O beijo não devolveu o casarão, não ressuscitou Joaquim, não limpou de uma vez o sobrenome Amaral, não apagou as noites em que Caio odiou aquela família, nem as manhãs em que Helena acordou sem saber se coragem era apenas outro nome para a solidão. Mas mudou a direção da dor. Na cerimônia simples de abertura, Helena falou pouco. Disse que a oficina não era homenagem bonita, era compromisso. Disse que memória sem reparação virava decoração. Caio, ao lado dela, não segurou sua mão diante das câmeras. Ainda não. Mas quando uma rajada de vento ameaçou derrubar os papéis do discurso, ele colocou a mão sobre a dela para segurá-los, e todos viram. Foi esse gesto pequeno que virou a foto mais comentada da cidade. Meses depois, ainda havia quem dissesse que Helena pagara por um crime que não cometera. Outros respondiam que ela apenas devolvera uma parte do que sua família roubara sem tocar em cofre. Alguns achavam Caio generoso demais por preservar trechos da carta. Outros diziam que generosidade não era esquecer, era escolher não humilhar além do necessário. Helena e Caio nunca deram uma entrevista juntos sobre o amor. Não transformaram a história em desculpa bonita. Continuaram abrindo a oficina cedo, brigando por detalhes, rindo pouco na frente dos outros e muito quando ficavam sozinhos. Às vezes, ele ainda se calava ao passar pelo antigo salão. Às vezes, ela ainda chorava ao ouvir o nome do avô. Eles aprenderam que certas feridas não desaparecem porque alguém beija a cicatriz, mas podem parar de infeccionar quando a verdade respira. No primeiro aniversário da oficina, Caio colocou a foto das 2 crianças na parede, ao lado da carta protegida por vidro. Helena olhou para a menina de vestido amarelo e para o menino de camiseta azul. "Você acha que eles teriam sido amigos?" ela perguntou. Caio ficou ao lado dela. "Acho que foram, por pouco tempo. E agora?" Ele pegou a mão dela diante da foto, diante da carta, diante do nome do pai. "Agora eles sabem o que os adultos fizeram." Helena encostou a cabeça no ombro dele. "E ficam mesmo assim." Caio olhou para a oficina cheia de jovens aprendendo a restaurar móveis quebrados, para a luz âmbar entrando pela janela, para a mulher que perdera uma casa para construir uma reparação, e apertou os dedos dela. "Ficam, mas sem fingir que foi de graça." E talvez tenha sido por isso que tanta gente comentou aquela história por tanto tempo. Porque o amor venceu, sim, mas não venceu como promessa fácil. Venceu sem devolver fortuna, sem salvar reputação inteira, sem apagar culpa herdada. Venceu porque Helena escolheu perder em público o conforto de uma mentira, e Caio escolheu não usar a verdade como vingança, quando finalmente teve poder para isso. O casarão deixou de ser símbolo de uma família intocável. Virou lugar de visita, escola, memória e desconforto.
A cômoda rachada permaneceu no salão, lembrando a todos que algumas verdades não somem. Apenas esperam uma mão humana encontrar o fundo falso. E todas as manhãs, antes da oficina abrir, alguém deixava café na bancada. Às vezes era Caio, às vezes era Helena. Nenhum dos dois precisava perguntar.